Fala pessoal, beleza? Meu nome é André e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre introdução ao marketing e identidade visual. Nessa aula eu vou trazer alguns pontos, alguns elementos sobre identidade visual e ao final da aula eu vou passar uma atividade prática onde você vai conseguir colocar em prática o que foi passado aqui na aula de hoje, ok? E você pode rever essa aula quantas vezes quiser, ela vai estar gravada e conferir o material também, ok? Aqui são as referências que foram utilizadas para a confecção deste material. E para iniciarmos, eu vou falar um pouco sobre o que é identidade visual. É um dos pilares fundamentais do marketing, pois representa a personalidade e os valores de uma marca. Um design bem estruturado cria reconhecimento, transmite credibilidade e fortalece a conexão com o público. E no material abordaremos os principais elementos da identidade visual e sua importância na estratégia de marketing. Então, como eu li agora, a identidade visual está muito trabalhada com a questão do brand. Vocês já devem ter escutado esse termo, que é muito trabalhado pelas grandes empresas, por pequenas empresas também, principalmente aquelas que visam longo prazo. As empresas que se destacam são aquelas que trabalham muito bem o seu brand desde cedo e que está muito ligado, querendo ou não, com o design, a forma como você se comunica com o seu público, a forma que é feito a sua arte, de alguma promoção sua, a sua logo, as suas cores, tudo isso está por trás do seu brand. Isso representa a personalidade e os valores que a sua marca possui, ok? Avançando aqui um pouquinho, o que seria então essa identidade visual que eu falei? Eu já falei um pouco sobre isso no slide passado, mas a definição técnica seria conjunto de elementos gráficos e visuais que representam uma marca, como logotipo, cores, tipografias, ícones e design de materiais. Um exemplo bem prático é a identidade visual da Coca-Cola com suas cores vermelho e branco, e tipografia única e estilo visual marcante. Então, como eu falei, o seu logotipo é muito, é muito importante você investir ali em um profissional gráfico, em um design gráfico, para fazer o seu logotipo. Saber escolher as cores para o seu logotipo, a tipografia que você vai utilizar, ícones e design de materiais, porque tudo isso vai ficar marcado na mente do seu consumidor. Como é o caso da Coca-Cola, eu trouxe mais à frente algumas imagens na qual eu vou trabalhar um pouquinho essa percepção, porque elementos gráficos e visuais eles são muito utilizados por essas empresas para serem lembrados, tanto com a tipografia e as cores, ok? E qual a importância disso? Facilita o seu reconhecimento da sua marca, transmite valores e posicionamento e o principal, gera diferenciação no mercado. Se você tem uma loja, tem um site, tem seu comércio, você percebe que existem diversos concorrentes que vendem às vezes o mesmo produto que você, com o mesmo preço, com o mesmo vem do mesmo fornecedor que você utiliza. Então, uma forma de você se diferenciar do mercado, de sair na frente da sua concorrência, é trabalhar muito bem a identidade visual. É a personalização que você entrega, a percepção de valor da sua marca, é estar presente, é literalmente o reconhecimento da sua marca. E o que faz, quais são os elementos da sua identidade visual que você consegue trabalhar nisso? É o logotipo, que é o símbolo gráfico que representa a sua marca. Segundo, a paleta de cor, conjunto de cores que comunica a personalidade da marca. Uma coisa muito interessante, talvez vocês já tenham visto aí nas redes sociais, que é a psicologia das cores. Caso não, fica a recomendação de você pesquisar. É bem rápido, você coloca no Google psicologia das cores e já aparece, vai falar um pouquinho de como as cores, o que cada cor, quando você vê ela, o que ela transmite ao você ver aquela cor. Uma cor que talvez seja muito forte seja a roxa, porque a maioria dos açaís
da cidade, a paleta principal deles é a cor roxa, porque já está associado a isso. Então, é muito importante você saber trabalhar as cores dentro da sua identidade visual. Terceiro, a tipografia. Quais serão as fontes utilizadas para reforçar o estilo e a identidade? Então, essas três coisas têm que se comunicar muito bem na criação da sua logo, da sua logotipo, porque é através disso que você vai criar o seu conteúdo, que você vai, no seu Instagram, no caso, que você vai colocar sua logo, os materiais que você proporcionar lá, os conteúdos que você gerar, tem que estar com a sua paleta de cor. Você tem que trabalhar muito a sua paleta de cor e a sua tipografia, porque isso acaba reforçando esses elementos visuais na mente do seu consumidor. Quarto, imagens e ícones também são muito importantes. Estilo visual que transmite emoção e reforça a identidade. E o tom de comunicação, a forma como a marca se comunica visualmente e verbalmente. Uma coisa que é muito comum entre marcas de luxo é um marketing que eles fazem. A forma como eles se comunicam é totalmente diferente de empresas do varejo ou de empresas que têm um público diferente das marcas de luxo. Por quê? As marcas de luxo, elas focam em exclusividade, focam em aquilo que ela está vendendo é algo único, item de valor único, você seria uma das poucas pessoas que teriam acesso. Aquilo vai te passar uma, vai te passar uma autoridade maior, como seria, por exemplo, o caso da Rolex. Muitas pessoas ricas, elas compram a Rolex pelo status, pelo posicionamento, pela autoridade que a marca traz, porque eles trabalham muito bem a sua paleta de cor, que é o verde. Eles trabalham muito bem a sua comunicação com eles, com o seu público. Então você tem que entender qual é o seu público, quem você quer atingir, para a partir daí você saber como você vai se comunicar, tanto visualmente quanto verbalmente. E como criar então uma identidade visual forte? Então, André, entendi. É importante eu ter uma identidade visual, contratar ali um design para ele trabalhar as cores, as paletas de cores no caso, fazer um logotipo, escolher as fontes. Definir a missão, visão e valores da sua marca. Segundo, estudar o público-alvo e a sua concorrência, como eu citei anteriormente. Terceiro, criar elementos gráficos que reflitam a essência da marca. Quarto, manter consistência em todos os canais de comunicação. E quinto, utilizar um manual de identidade visual para padronização. O que seria isso? Um arquivozinho ali em PDF onde você tem o nome da fonte que utiliza, as paletas de cores que você utiliza, a sua logo, os ícones que você utiliza para a percepção da sua identidade visual. E aqui eu trouxe alguns exemplos práticos. A Apple tem um design bem minimalista, um logotipo icônico e uma comunicação bem clean. Pronto, você bate o olho na maçãzinha aqui, você já Apple, Nike, com a sua, que é o Xiaomi, com o seu logotipo, cores fortes e um slogan muito marcante, Just Do It. E aqui eu trouxe a representação de um dos produtos que mais vende da Nike. Aqui ele nem tem o nome, ó. Você percebe que ele não tem nem o nome da marca. Mas só em você ver esse símbolo, você já lembra o nome dela. Você já lembra dos tênis de corrida, dos tênis de academia. Você já lembra de tudo que ela vende. E aqui eu trouxe a Starbucks. Eu não trouxe o símbolo dela porque eu queria, você que está aí vendo aula, eu queria que você visse esse copo, nossa, um copo Starbucks. Mas se você parar para perceber, nem tem um símbolo aqui da Starbucks. Mas eles trabalham tão bem, as cores deles, que quando você bate assim de olho em um café, como nesse caso, você já lembra, Starbucks, que é um ícone irreconhecível, paletas de cores verdes e uma identidade sofisticada. Avançando aqui,
Como eu falei, eu trouxe uma atividade para vocês fazerem depois dessa aula. E para acessar é bem simples. Nessa atividade você irá desenvolver a identidade visual de uma marca aplicando os conceitos estudados. O objetivo é entender como cores, fontes e outros elementos gráficos que influenciam a percepção do público e fortalecem a imagem da marca. E para acessar é bem simples, basta você apertar aqui no botão. Você já vai ser redirecionado para a atividade com as instruções necessárias e você vai conseguir colocar em prática o conteúdo de hoje. Então é isso, pessoal. Espero que tenham conseguido aprender o conteúdo de hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar, vai ter um campo específico para tirar dúvidas. E, se necessário, reveja essa aula quantas vezes for necessário, ok? Fico por aqui.